Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa próxima aula sobre sistema respiratório. Então agora a gente vai ligar bastante com a aula de sistema digestório que a gente viu anteriormente. Então, tudo que a gente viu aqui vai ligar com o sistema anterior que a gente viu. A gente vai aprender todo o trajeto que o oxigênio faz quando ele entra até chegar nos nossos pulmões, ok? Então vamos começar. Bom, o que é então o sistema respiratório? É o sistema, né, um conjunto de órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio e pela eliminação do gás carbônico, o CO2. Então, O2 e saída de CO2. Com isso, vai acontecer uma troca gasosa, né, que vai trocar o CO2 que tá nas células pelo O2, que é a molécula respirável, ou seja, que as células utilizam para fonte de energia, né? Uma fonte para produção de energia, produção de ATP. Então, vamos lá, vamos ver os órgãos que fazem parte desse sistema respiratório. Aqui a gente tem cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Então, no desenho, olha, cavidade nasal, né? Aí aqui a gente tem a faringe. Lembrando que a faringe é o órgão em comum que a gente tem com o sistema digestório. Aí aqui a gente tem a laringe, a gente chega na traqueia, e aí na traqueia a gente chega nos pulmões. Aí nos pulmões, antes de chegar, a gente tem a divisão dessa traqueia em brônquios e depois em bronquíolos e depois em alvéolos pulmonares, tá? Então, o pulmão, ele é constituído, né, por essas ramificações, ok? Então, o que recobre o pulmão é a chamada de pleura, tá? E a gente tem aqui embaixo o diafragma. O diafragma é aquele músculo que vai auxiliar na subida dos pulmões e na descida. A gente vai entender como é que o diafragma funciona nesse processo. Bom, então, isso aqui a gente já viu também na aula sobre sistema digestório, o que era a inspiração e o que era a expiração. A inspiração é quando a gente puxa o ar. Então, o ar entra rico em O2, né, e vai direto para os pulmões. O que acontece com o diafragma? Quando a gente está inspirando, a gente está colocando o ar para dentro dos nossos pulmões. Nossos pulmões eles estão aumentando de tamanho para caber mais oxigênio ali dentro, certo? O que está acontecendo com o diafragma? Para aumentar o tamanho, ele está abaixando, está expandindo a caixa torácica, certo? No momento que a gente está expirando, que a gente está colocando esse ar para fora, né? Então, ou pela boca, quando a gente está numa respiração um pouco mais ofegante, né? Então, o que acontece com os nossos pulmões? Eles estão diminuindo de tamanho para expulsar esse ar para fora, esse CO2. O que vai acontecer com o diafragma? Ele vai subir. Para quê? Para auxiliar nesse processo de empurrar o pulmão para cima para o ar poder sair. Então, inspiração e expiração. Olha só, a gente tem um desenho aqui. Então, aqui a gente está inspirando, né? Então, o diafragma baixa e quando a gente expira, o diafragma sobe, né? Então, olha só. Aqui a gente consegue ver a traqueia, o ar entrando e o ar saindo, tá? Vejam o movimento do diafragma na inspiração e na expiração, ok? Além disso, além do diafragma, a gente tem também as nossas costelas, né? Da região torácica. Então, elas também expandem, né? Porque o pulmão tá expandindo. Não tanto, vocês sabem que não é uma coisa que vai quebrar a costela, mas elas também expandem para o pulmão poder aumentar de tamanho. Vamos lá, começando então pela cavidade nasal. Nossa cavidade, né? Que a gente tem as narinas e aqui dentro a gente tem a nossa cavidade nasal. Então, a gente tem uma cavidade dupla, né? Então, a gente tem duas narinas, então a gente tem duas cavidades que é separada por essa cartilagem central. Então, são dois condutos, é revestido por mucosa, então no interior a gente tem mucosa e além disso a gente também tem aqueles famosos pelinhos, que eles vão proteger essa cavidade. O que acontece com o muco e com esses pelinhos que a gente tem na região nasal? Eles vão proteger, além de proteger a entrada de partículas estranhas, né, ele vai proteger também e servir como uma filtragem desse ar que está entrando, né? Então, funciona como filtro para reter essas impurezas. A membrana que reveste contém células produtoras de muco que vai também umidificar o ar, ok? Então, quando
quando o tempo tá mais seco, a gente sabe que a gente produz mais muco, né? E muitas vezes a gente fica doente quando o tempo tá mais seco, justamente por causa desse excesso de produção de muco, porque as bactérias acabam se instalando nesse muco que foi produzido, ok? E também quando a gente fica doente, né? Quem tem rinite, quem fica bastante com secreção nasal, é justamente por isso. Então, o primeiro passo para evitar uma infecção das vias respiratórias começa pelo nariz, pela cavidade nasal. Isso aqui tem que ser tratado primeiro. Então, quando a gente começa com secreção, com espirro, né, a gente tem que começar tratando a região nasal, ainda mais quem tem rinite, ainda mais quando a gente mora em São Paulo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, aqui a gente chega na nossa faringe, então a gente sai da cavidade nasal e cai na faringe, lembrando que a faringe é o canal em comum com o sistema respiratório e o sistema digestório. A gente tem ali uma alavanca, a epiglote, que vai impedir, né, a entrada de alimentos até os nossos pulmões e a entrada do ar também para o nosso sistema digestório. Então, é o tubo de passagem, né? Em suas extremidades comunica a cavidade nasal e com a laringe, lembrando que tem a passagem pela boca também, então por isso que muitas vezes quando a gente está resfriado a gente respira pela boca, né? O ar acaba entrando e saindo pela boca também, porque o nosso nariz está congestionado. E o mecanismo de tampa, que é a epiglote, né? Que a gente vai ver aqui nesse próximo videozinho. Vamos ver se vai... Esse videozinho eu já passei para vocês também, então deem uma olhadinha, olha. Por que a comida não vai para os pulmões quando engolimos? Olha, o ar entrou, passou pela traqueia e o ar saiu. Beleza, a gente tá respirando. Aí a gente engole, né? Então o alimento, olha essa alavanca azulzinha aqui. Tá vendo? Ela abaixa pro alimento cair até o esôfago, ok? Vamos lá, novamente. Olha. O ar tá entrando, beleza, a epiglote tá aberta, né? Passagem livre até os pulmões pela traqueia. Quando o alimento vai, esse movimento faz com que a epiglote feche a traqueia para o alimento poder cair pelo nosso esôfago e não ir para os pulmões. Beleza, saímos da nossa faringe, a gente vai até a laringe. E a laringe é essa região dilatada, né? Na parte superior da traqueia. Então, aqui a gente tem o começo da traqueia e isso aqui, né? Essa estrutura aqui é a nossa laringe, né? Uma visão de frente aqui da nossa laringe. Ele é constituído de peças cartilaginosas, então é tecido cartilaginoso. E, ao se moverem por ação dos músculos, fecham a passagem do ar. E possuem função respiratória e fonadora. Então, é na laringe que a gente tem as nossas cordas vocais, né? Então, é nessa região que muitas vezes a gente fica comprometido quando a gente tem algum problema respiratório, né? Inclusive, muitas pessoas que fazem a traqueostomia, né, que tem algum tumor nessa região, fica sem falar, justamente porque a tráqueo está impedindo, né? As cordas vocais elas podem até funcionar, mas essa região aqui que está comprometida próximo ali à laringe da traqueia, ok? Então, fecham a passagem do ar. E a gente chega na traqueia, né? Órgão tubular, cilíndrico e cartilaginoso. Então, aqui a gente tem os anéis da traqueia, né? A gente tem cerca de 10 centímetros a 15 centímetros de comprimento. Então, ela é comprida e tem cerca de 1,5 centímetros de diâmetro e 16 a 20 anéis, né? Então, esses são os anéis. A gente tem de 16 a 20 anéis cartilaginosos. Vejam, lembrando um pouquinho lá de histologia, a gente tem na nossa traqueia os famosos cílios. As células, elas têm esses cílios. Lembra que esses cílios, eles servem para expulsar, né, umedecer e purificar, tirar essas partículas estranhas que entram. Eles batem dessa forma e evitam a entrada de partículas estranhas. Então, aqui a gente já consegue ver o começo da entrada pelos pulmões, né? Então, traqueia, e aqui a gente chega até os brônquios. Chegando nos brônquios, né, essa estrutura aqui, é uma bifurcação da traqueia. Então, a traqueia é única, ela bifurca, né, vai um pedaço para cada pulmão. A gente tem, então, os brônquios principais, né, que são esses daqui. E aí, os brônquios principais, eles vão se ramificando, né,
para brônquios lobares, brônquios segmentares, bronquíolos e sacos alveolares. Então aqui a gente tem o brônquio primário, né? E depois a gente tem o brônquio lobar secundário e a gente tem o brônquio que chega até os sacos alveolares, que são como se fosse estruturas menores, ele vai se bifurcando, como se fosse uma árvore brônquica mesmo. Vocês vão encontrar esse termo, né? Árvore brônquica. E a gente chega até os nossos pulmões. Olha só, a gente tem 2 pulmões, né? Ele é duplo. E notem que o pulmão do lado direito, ele tem 3 lobos. Enquanto que o pulmão do lado esquerdo, ele tem 2 lobos. Adivinhem por quê? Lembrando daquela informação, o nosso coração, ele é centralizado, mas o ápice é voltado para o lado esquerdo. Então, vocês estão vendo essa estrutura aqui? Né? Essa abertura aqui é onde vai estar o lado esquerdo, né? O ápice do coração voltado para o lado esquerdo. Então, possui uma característica elástica, então esse pulmão ele é bem elástico para entrada e saída do ar, né? Para evitar que não haja colabamento. Colabamento é quando cola. Quando a gente nasce com os pulmões colabados, né? Lá no útero, na placenta, a gente tá com os pulmões colabados. No momento que a gente nasce, esse pulmão ele solta, ele abre, né? Na primeira entrada de ar. E ao redor dos pulmões, a gente tem uma membrana serosa, né, que é chamada de pleura. Essa pleura, ela reveste os pulmões. A gente tem 2 tipos de pleura, uma que reveste externamente, que é a pleura parietal, e a que reveste internamente, a pleura visceral. E entre essas pleuras há uma cavidade, né, a cavidade pleural, ok? Então, olha, aqui a gente tem a pleura visceral, né, aqui a gente tem uma outra pleura, a pleura cervical, e aqui a gente tem esse espaço, né, entre as pleuras, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre a aula de hoje. Vocês vão ter uma atividade muito interessante sobre o sistema respiratório. Espero que vocês curtam. Bons estudos!